Família, uma das maiores perguntas de Mushoku Tensei é sobre a Nanahoshi. E o que aconteceu com ela? Ela conseguiu voltar para o mundo dela? Bom, no final das contas, eu recebi muitas perguntas sobre essa e chegou o momento da gente revelar para vocês o que aconteceu com ela, ou pelo menos a última vez que a gente viu a Nanahoshi na história. Então já prepara e vem que essa história é muito boa, cara. Apesar da gente meio que ela se perder no meio do caminho depois, mas eu vou explicar tudinho, vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Benas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, família, o que acontece foi o seguinte: a Nanahoshi, ela é uma personagem que foi muito querida e muito bem explorada também na história, até um determinado momento no qual ela criou o teletransporte de volta para casa. Mas calma, as coisas não saíram tão bem quanto a gente esperava que fosse sair. Depois de tanta pesquisa, os estágios finais do círculo de teletransporte do multiverso estavam sendo feitos conforme ele estava sendo explorado e tal, e ela conseguiu concluir, fazendo com que o Rudeus e o Perugius tentassem começar a testar esse dispositivo. Com o Perugius operando ali, controlar ele, e o Rudeus fornecendo cada vez mais poder mágico, né? E depois de teletransportar muitos objetos e seres vivos muito maiores do que a própria Nanahoshi pro mundo original, que seria a Terra, né? O círculo já estava pronto para mandar ela de volta pro mundo real. Ela decidiu usar o banheiro então lá na casa do Rudeus e passar a noite por ali. Enquanto ela e o Rudeus bebiam e tal, ela começou a se perguntar quanto tempo pode ter passado desde que ela esteve naquele mundo. E o Rudeus disse que são especificamente 10 anos que se passaram desde o acidente de trânsito que aconteceu, que foi na onde ele salvou ela e foi mandado para aquele mundo. E provavelmente o tempo pode ser diferente de um mundo para o outro, né? Do que eles estão agora para aquele mundo. E aí, cara, nessa parte é que foi incrível, porque depois de ouvir isso daí, foi que a Nanahoshi descobriu a identidade do Rudeus no mundo anterior. E aí ela sabia que foi ele que salvou ela, que ele era o gordinho que foi atropelado. E lógico, eles dois conversando e tal, ele falou pra ela, olha só, pô, mantém isso aí em segredo, já que, pô, eu tenho um pouco de vergonha, né, da pessoa que ele era no outro mundo, até porque não teria por que ele não ter vergonha, né, ele era um cara que ficava trancado dentro do quarto, fazia muita besteira, já zoaram muito ele, como a gente viu no começo da história. E ainda assim ele queria de alguma forma entregar uma carta para os irmãos dele. Então ele deu para Nanahoshi para entregar essa carta para os irmãos dele lá no outro mundo. E basicamente parecia que tudo estava rolando assim de uma forma tão incrível, todo mundo esperando que um dia ele possa voltar. Então o dia do retorno da Nanahoshi finalmente chegou. Só pro Perugius, que estava lá, né, os servos dele e uma outra pessoa estavam presentes, e no final das contas ela só queria que essas pessoas estivessem lá, não queria muito mais gente, e o círculo mágico de teletransporte para outro mundo foi começando a ser ativado. A Nanahoshi não queria que ninguém mais visse porque já tinha se despedido de todo mundo, e a formação era a mesma de sempre. A fonte de mana, Perugius, encarregado de controlar o dispositivo mágico, lá o Rudeus e tudo mais. Só que dessa vez a Nanahoshi estava no centro do dispositivo mágico. Ela botava as roupas dela de viagem com uma mochilinha enorme nas costas e estava preparada para basicamente qualquer situação que viesse a acontecer com ela. Se ela fosse teletransportada para outro mundo, parar no meio do deserto, ela ia estar preparada. Então, embora nem a Nanahoshi nem tivessem viajado para o exterior, tinha uma preocupação de que sem identificação provavelmente ela não conseguiria dinheiro, porque normalmente as pessoas têm identidade e ela não tinha mais nada disso. Então cristais, ferramentas ou círculos mágicos poderiam não funcionar lá no outro mundo. Assim, eles empacotaram o que julgavam ser necessário para essa viagem, sabendo que quando ela estivesse lá, tudo dependeria da astúcia, da coragem da Nanahoshi. Então, beleza. No sinal do Perugius, a fonte de mana foi lá, começou a ser colocada no círculo de teletransporte. Tinham realizado vários experimentos até o momento, alguns falharam, mas todas as falhas possíveis tinham sido corrigidas. E aí o Perugius, que era a fonte de mana também, já estava se considerando um dos verdadeiros profissionais nesse procedimento. Então começou a ser fornecida a fonte de energia, fazendo com que o contorno do círculo começasse a brilhar, e a mana acabava sendo drenada numa taxa absurda, só que isso já era comum de se esperar. Depois de alguns segundos, o círculo mágico começou a brilhar mais intenso, primeiro em azul, depois foi para verde, e finalmente no final dos contos ele foi para branco. E enquanto ele começou a emitir essa quantidade de luz absurda, a fonte de mana estava lá, focada em fornecer energia de maneira adequada. Só que aí mudou a cor para uma luz preta, algo que nunca tinha acontecido antes, o que gerou um mau pressentimento na galera. O Perugius começou a gritar, pedindo mais energia mágica, e o Rudeus aumentou a quantidade de energia, apesar de estar cansado pra caramba, a visão dele já estava embaçada, e de repente o círculo mágico perdeu completamente a luz de forma
absurda, assim, do nada. Quase como se toda a magia tivesse sido substituída ou absorvida por alguma coisa. A sala, que estava normalmente iluminada agora, estava em silêncio. A Nana Roche ainda estava ali, no centro do círculo mágico, para surpresa de todo mundo. Perugus questionou o Rudels sobre o motivo ali do suprimento de magia ter sido cortado. E o Rudels afirmou que ele estava fornecendo mana corretamente, ele não mudou nada, só que parecia que alguma coisa interrompeu completamente o fluxo de energia. Então, olhando para o círculo mágico, parecia que parte desse círculo tinha sido quebrada. O Perugus ficou pensativo então. Enquanto a Nana Roche descia do círculo mágico em silêncio, ela baixou a mochila na sala e aí o Perugus continuou a pensar no que poderia ter acontecido de errado. Os servos já estavam tremendo, sem saber o que fazer. O Rudels decidiu então deixar essa investigação direta para o Perugus e foi atrás da Nana Roche. Então lá no quarto da Nana Roche, ela estava sentada na cama, com os ombros, a cabeça estava toda curvada, né? Parecia uma mistura de cansaço que ela estava e, mano, estava meio que em choque, né? Pelo fracasso daquilo que eles treinaram durante tanto tempo. Era hora de ter uma conversa honesta, então, entre Rudels e ela. Cara, tinham suspeitas de que isso poderia acabar falhando, conforme tinha sido mencionado pelo eu do futuro do Rudels, né? No diário que ele entregou pro Rudels. E mesmo que não soubesse se esse momento iria se referir ao fim, ou se tinha mais alguma coisa por vir, os detalhes dessa falha nunca foram claramente explicados, nem mesmo lá no diário, porque se tivesse ele poderia ter evitado que isso acontecesse. Então ele começou a refletir que agora ele deveria ter pedido mais detalhes, só que já era tarde para pedir desculpas para Nana Roche. Por outro lado, o eu do futuro, né, o Rudels do futuro, não poderia também ter ajudado ele especificamente nessa hora. Então ele mencionou que a Nana Roche ficou muito deprimida e que não conseguia apoiar ela de alguma forma, o que indicava que ela teve um fim muito difícil nessa história. O que importa agora era o presente, onde a Nana Roche estava deprimida e precisando de apoio. E pensando no eu do futuro, né, no Rudels do futuro, no que ele se tornou, o Rudels tinha muito medo de que ele pudesse dizer alguma coisa horrível para magoar a Nana Roche ainda mais. Poderia até ter dito alguma coisa como tipo assim, já que provavelmente é impossível você voltar, se torna minha esposa aí imediatamente, do nada. Então assim, mesmo que ele quisesse saber o que o Rudels do futuro fez, ele não queria repetir o mesmo erro, então ele decidiu seguir o instinto dele. Quando a Sylphie ficava assim, ele se sentava do lado dela, colocava a mão no ombro, tentava assim, ficava de boa. Ele tentou fazer o mesmo com a Nana Roche, só que ele percebeu que poderia parecer que ele estava tentando seduzir a Nana Roche. Então ele foi lá, tirou a mão do ombro dela e começou a conversar, sentando do lado dela. A Nana Roche estava ocupada com um livro escrito em japonês na mão e dizia que a hipótese falhou no estágio final. E ela mencionou que, sabendo da falha antecipadamente, teria culpado alguma falha lá no círculo, alguma coisa que aconteceu. Só que ela ainda assim começou a melhorar, ela considerava essa possibilidade do fracasso. Então o Rudels não precisava ficar do lado dela. A Nana Roche começou a explicar a hipótese dela sobre isso daí, mencionando que a catástrofe mágica lá, que aconteceu, né, e convocou o Rudels, não para um evento pré-definido, mas tudo aquilo que rolou, do teleporte e tal, cara, ela pensou nisso tudo justamente com o eu do futuro do Rudels. Basicamente é o seguinte, alguém do futuro colocou a Nana Roche no passado, alterando a história e perturbando o equilíbrio de poder mágico, o que resultou na catástrofe de Pitoa, do teletransporte de todo mundo. E ela explicou que alguém do futuro mudou a história, e que ela era o resultado dessa mudança. Então o Ostrich veio do passado, enviado pelo primeiro Deus Dragão, né, para aquele loop fixo, que a gente já sabe que ele só poderia escapar, né, se ele derrotasse o Hitogami, e a Nana Roche acreditava que a chegada dele estava relacionada à luta entre o Deus Dragão e o Deus Humano. O encontro com ele, com o Ostrich, alterou o destino dela, né? O ciclo que estava acontecendo também mudou dele, o destino dele foi para um lugar diferente. Então isso continuou, a discussão dos dois, levantando a possibilidade de que o futuro do Ostrich poderia ter trazido ela para um lugar do passado para derrotar o Hitogami. Só que isso parecia muito improvável, porque o Ostrich ele entendia que ele poderia derrotar o Hitogami sem alterar o passado. Além disso, o Hitogami não precisava da ajuda dele para vencer nesse ciclo aí. Então também não teria motivo para ele mudar o passado. A Nana Roche então mencionou talvez Shinohara Akihito, sugerindo que ele também foi transferido para esse mundo, que era o garoto que estava discutindo com ela lá quando o Rudels salvou eles no primeiro mundo lá no Japão. Era muita coincidência que eles fossem transferidos aleatoriamente, então parecia mais provável que o Shinohara também tivesse envolvido nisso de alguma forma. A hipótese era que ele e o Ostrich do futuro perceberam que, para garantir a vitória, eles precisavam alterar o passado.
E aí a Nanahoshi sugeriu que alguém com o poder de alterar o passado poderia ter ajudado o Shinohara a fazer isso daí. Por exemplo, a palavra Miko começou a cruzar a mente do Rudeus, sugerindo a possível conexão que alguém possua talvez esse poder. Acontece que, vamos lá, o Zanoba ele tem uma força sobre-humana, e a Miko de Miles pode ler as memórias das pessoas só olhando nos olhos dessa pessoa. E não seria surpreendente se existisse uma Miko, talvez com o poder de alterar o passado. O Ostrich conhecia um caso muito semelhante e contou sobre uma Miko que podia voltar no tempo ali, inclusive jogando objetos no tempo. Mesmo que não fosse exatamente o que estava na mente deles, né, ainda assim era uma Miko com algum controle sobre o tempo. Só que essa Miko possuía um destino extremamente fraco e morria muito rápido. Seguindo a hipótese da Nanahoshi, Shinohara encontrou uma Miko com poder semelhante para poder ajudar o Ostrich a alterar o passado. E a hipótese da Nanahoshi parecia se encaixar mais do que era imaginado inicialmente. Da mesma forma que a Nanahoshi, com a ajuda do Perugius, conseguiu fazer o dispositivo de teletransporte entre mundos ali, ou então o Cliff e o Zanoba ajudaram a criar armadura mágica, o Shinohara foi capaz de encontrar uma Miko com essa habilidade de alterar o passado, entendeu? É tipo, tem a possibilidade disso acontecer. Ampliar o poder para ajudar o Ostrich numa luta contra o Hitogami seria o perfeito. E a questão agora era, como tudo isso se relacionava com o teletransporte não ter funcionado naquele dia? A Nanahoshi, ela decidiu que ela tinha que se preocupar e procurar o Shinohara agora, entendendo que ele estaria procurando por ela em algum momento. Pensando que algo impediria ela de voltar para casa de alguma forma, a Nanahoshi então concluiu que ela deveria fazer isso junto com o Shinohara no final das contas. Ou talvez esperar algum evento importante acontecer no futuro. Então, no futuro, o Shinohara apareceria para ajudar o Ostrich, mas por algum motivo eles não conseguiriam vencer o Hitogami naquele ciclo. E se essa hipótese toda dela for verdadeira, o Shinohara seria o culpado pela aniquilação de toda a província de Fitoa. Tu já pensou nisso daí? Apesar de parecer um pouquinho egoísta, cara, não dá pra culpar ele totalmente, porque porém ele saberia o que ia acontecer no passado. Ele ficou meio que sem opções, né, de escolher modificar o passado e proteger algo importante pra ele, mesmo que isso custasse sua própria vida. Então, assim como o Rudeus se tornou subordinado do Ostrich para proteger a sua família, o Shinohara pode ter tomado decisões difíceis para proteger o que ele considerava importante. Se a hipótese da Nanahoshi estiver correta, ele planejava enviar o Shinohara de volta para o seu antigo mundo, possivelmente com a ajuda de um dispositivo de teletransporte também. Então, pensando em todas as possibilidades futuras, a Nanahoshi decidiu pedir ao Perugius para que congelasse ela no tempo. Basicamente, ela ia ficar como se fosse numa pedra de gelo, o tempo dela não ia passar, mas o mundo ia ficar passando. E em um dos servos do Perugius, né, chegou lá, ele tinha o poder de parar o tempo de quem ele tocasse, e dessa forma ele tocou na Nanahoshi, e a Nanahoshi poderia sobreviver por muito mais tempo. Embora, lógico, duvidasse, né, que ela pudesse ficar assim do jeito que ela estava pelos 80 anos restantes que faltavam para chegar na história futura, porque o Rudeus do futuro era muito mais velho, né? Mas com essa decisão, a Nanahoshi só fez um pedido último pro Rudeus: garantir que Shinohara não ignorasse a sua existência, a dela, né? E ela deixaria um livro para ajudar ele a criar outro teletransporte ali, e queria inclusive que o Rudeus anunciasse a existência de círculos de teletransportes mágicos pro mundo, ajudando a avançar cada vez mais nessa investigação. Isso seria necessário caso a hipótese dela tivesse incorreta, né? E ela baseava todas as suposições em aspectos mais lógicos, mas sem provas definitivas, e poderia ter erros no meio do caminho, e esses erros precisavam ser corrigidos com os avanços da magia nesse mundo, porque assim como a tecnologia avança nesse mundo, a magia avança no mundo de Mushoku Tensei. E mesmo que a hipótese dela parecesse sólida, né, ainda assim tinha a possibilidade de que o círculo mágico tivesse falhado por conta de um erro não detectado, exigindo alguns avanços ali na magia para poder corrigir essa magia. Então, a Nanahoshi revisou toda a situação pelo menos uma vez por ano, porque algumas coisas podiam mudar substancialmente e alterar o seu entendimento aí, né, da situação. Ela se esforçou muito para escrever uma carta importante para o cara. Depois disso, eles tentaram de novo enviar a Nanahoshi para casa, verificando cuidadosamente o dispositivo mágico, o ciclo mágico, mas sem sucesso. O estoque de mana foi insuficiente para poder fazer tudo acontecer, como se estivesse sendo obstruído por alguém. Então assim, se suspeitava que era uma interferência no futuro, ou talvez o Hitogami e tal, enfim. Depois da falha do Perugius, anunciou que a Nanahoshi sim foi colocada em cronostase. Mesmo que inicialmente ela parecesse que ele recusaria essa parada, o Perugius aceitou prontamente em emprestar o cara para poder parar o tempo dela, né, e colocar a Nanahoshi num sono profundo. E a Nanahoshi agradeceu muito a todos, por todos
fazerem isso que eles fizeram, né, darem o máximo que eles tinham para conseguir tentar mandar ela para casa, mas a partir daquele momento ela só acordaria quando a magia do tempo fosse interrompida, o que aconteceria cerca de uma vez ao mês mais ou menos, mas seria colocado de novo nesse estado. Mesmo o Rudolph tendo se afastado um pouco da Nana Rush nos últimos anos, ela não se sentia uma pessoa solitária, ela tinha outras emoções girando em torno do peito dela. E quando ela deixou a Fortaleza Celestial lá do Perúgios, ela até ficou meio inconformada, né, com a palavra destino no final das contas, e pela ideia de um futuro, né, o Rudolph do futuro que alterava o passado, enfim, essas coisas que ela achava ridícula. Mas apesar disso, o Perúgios estava determinado a completar o Círculo Mágico enquanto a Nana Rush dormia, jurando pelo seu título de Rei Dragão que ele faria essa parada. Então Perúgios pediu ajuda ali ao Rudolph, afirmando que mesmo que ele não pudesse igualar o poder mágico dele, ele de qualquer forma completaria esse Círculo Mágico. Quando ele foi questionado sobre o motivo desse esforço, o Perúgios até respondeu que ele queria corrigir um erro, mesmo que ele seja bobo, do discípulo dele, que até o ressurgimento do Laplace seria a intenção dele, tratando isso como se fosse um hobby para o final dos tempos, né? O Perúgios parecia mais motivado do que nunca e o Rudolph concordou em ajudar ele, mesmo que a expressão do Perúgios tivesse se acalmado quando ele percebeu que talvez não soubesse exatamente o porquê que ele estava fazendo isso, pensando só no futuro no final das contas. A Nana Rush dormiu e a partir daí a gente não viu. O Rudolph ele ficou mais relaxado, né, com a tristeza dele desaparecendo. Ele tinha uma sensação estranha, talvez, de que mesmo sem a ajuda dele, a Nana Rush poderia retornar num futuro próximo ou um futuro muito longe. Talvez ele nem esteja mais aqui nesse mundo. Mas no final das contas foi isso. Essa foi a última vez que a gente viu a Nana Rush na história. A partir daí, ela simplesmente viveu a vida dela num futuro, quando o amigo dela voltou. Meio que é uma história um pouco diferente, mas essa foi a última vez que nós vimos a tentativa da Nana Rush de voltar para casa, mas infelizmente ela não conseguiu. Eu quero saber a sua opinião agora sobre esse vídeo, sobre tudo o que aconteceu. Será que seria melhor ela voltar, não voltar? O que você acha que pode estar movimentando a história da Nana Rush e ter impedido ela de voltar para casa? Bota aí nos comentários, e se você quiser saber mais curiosidades como essa aqui de Mushoku Tensei, é só se inscrever no canal, ativar o sininho, manda tua curiosidade aí também nos comentários, vai que de repente ela se torna um vídeo. Isso aqui foi um vídeo que muita gente me perguntou, então eu tô trazendo pra vocês, beleza? Tamo junto, família, muito obrigado, beijo no coração e eu vejo vocês no próximo vídeo, hein? Valeu!